Olá! Hoje é dia 20 de abril de 2016 e você está ouvindo a 88ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Direto de Belo Horizonte, eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo, eu sou o Felipe Menhen. E aí, Caio, beleza? Tudo bom, meu caro? Belezinha? Beleza. Estamos aqui sofrendo da ressaca da democracia, né? Pois é, cara. Nossa, nem me lembre disso. Eu acho que uma perfeita imagem para ilustrar isso já foi salva no meu HD aqui. Vamos usá-la para ilustrar esse pedaço do episódio do cachorrinho derretendo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, A ressaca da democracia, ela cobra um preço caríssimo, viu, bicho? É pior do que a ressaca de vinho barato. Nossa, cara, muito pior, e porque dura mais, né, cara? Então eu acho que a gente precisa reforçar no engolfe social aí. Muito engolfe social, muita aguinha social para poder superar essa ressaca. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos, e esse episódio está sendo gravado excepcionalmente numa quarta-feira, porque esta é uma semana em que a quarta-feira tem cara de sexta-feira, né, cabeça? Não, é verdade, o signo dela é sexta-feira, então a gente está adiantando a edição do Ainda Sem Nome para cumprir a promessa de fazer as gravações às sextas-feiras. Exatamente, e aproveitando que amanhã é o dia do jogador de porrinha. Por que dia do jogador de porrinha? Você, embora esteja radicado em São Paulo, deve se lembrar da estátua do jogador de porrinha que tem aqui em Belo Horizonte, na Avenida Brasil, esquina com Afonso Pena. Então, claro. É o dia do jogador de porrinha. Está segurando, É o dia nacional de cantar lona. Você sabe que uma piada que eu tinha com meus amigos sobre porrinha era que quando saiu essa ideia dos campeonatos de pôquer na ESPN, que a ESPN conseguia transformar qualquer coisa interessante, até porrinha. Então podia ser... Você imagina aquele campeonato de pôquer onde você tem as probabilidades, onde você tem as cartas que os jogadores têm, e você teria a mesma coisa com porrinha, sabe? Cara, ficaria emocionante. Aí o cara falava assim, lona, e todo mundo, ele pediu lona. Aí entra um comentarista, né, assim, cara, então as probabilidades agora dele... então... Isso. E aí entra um outro contando assim, olha, fulano nessa temporada já pediu lona 119 vezes. Com 36% de acerto, né? Exato. Pois é, cara, amanhã é o dia do jogador de porrinha, então estaremos em recesso, provavelmente jogando porrinha. Com certeza, a gente vai estar... Eu já me inscrevi no Campeonato Paulistano de porrinha aqui. Isso aí, e em virtude disso você está recebendo excepcionalmente nessa quarta edição do Ainda Sem Nome, dando um follow-up das coisas que a gente conversou na semana passada. Mas antes de chegar nesse follow-up, vamos lembrar que você pode e deve comentar tudo que a gente fala aqui no Ainda Sem Nome lá no nosso site, o aindasemno.me. Além disso, a gente gostaria muito de receber um review de você que ouve o Ainda Sem Nome no iTunes, se você utiliza o iOS, e também no Stitcher, se você utiliza esta plataforma. Ambos os links estão lá no nosso site aindasemno.me. E também seria bacana receber a sua mensagem de texto ou de voz na nossa secretária eletrônica. E o número, para quem não se lembra, é o 31 99975 0835. Repita. E 99975 0835. Você pode adicionar aí este número no seu Telegram, que é muito mais legal do que qualquer outra plataforma de mensagem instantânea. E, enfim, a questão se você se sente mais confortável deixando seu comentário em áudio, às vezes você está se deslocando, não consegue escrever, enfim, a secretária eletrônica é para você. Exatamente. E se você tem preguiça do Telegram, porque afinal de contas mais um aplicativo pode deixar o seu telefone muito mais lento, você pode gravar um áudio com o seu telefone lá no aplicativo de gravação de áudio Default e manda pra gente o arquivinho, não tem problema não. Entra lá no aindasemno.me, você vai ver os nossos contatos, pode mandar o seu áudio pra gente, beleza? Isso aí, Caio.
Não faltam opções para nossos ouvintes entrarem em contato, né? Uma coisa que você esqueceu que eu acho que é importante é você que está no iTunes, cara, você que usa o iTunes, deixa um review pra gente. A gente sabe que é um saco ficar pedindo review toda semana, mas é o jeito que as coisas funcionam e é o jeito que outras pessoas irão ficar sabendo do Ainda Sem Nome através da loja de podcast no iTunes. Exatamente, isso daí ajuda bastante a gente. Então gostaríamos que você falasse quantas estrelinhas vale o show e também desse a sua opinião lá. E entrando em contato, a gente acaba criando uma comunidade. E se você escuta o Ainda Sem Nome, já ouviu as edições passadas, você pode perceber que a nossa comunidade de ouvintes pauta o programa, eles dão sugestões, vocês dão sugestões, e o que é muito bacana. Então eu gostaria muito que vocês entrassem para essa comunidade e a gente conversasse sobre comunicação digital. É isso aí. Vamos ao... Antes, queria também mandar um abraço para o Moreno Osório, do Farol Jornalismo, que elogiou a recente aquisição do Ainda Sem Nome, que foi a nossa gloriosa secretária eletrônica. A grande Farol Jornalismo, que está alinhado em números conosco, né? Essa semana eles devem soltar a edição de número 88 e eu recomendo veementemente que você assine a newsletter do Farol. Esse Farol Jornalismo... faroljornalismo.cc. Isso, seu primo, né, Caio? Isso aí, estamos juntos nas Ilhas Coco. Muito bem. Beleza. Bom, vamos lá? Vamos lá, cabeça, dando um follow-up. Na semana passada nós falamos sobre respostas automáticas e bots. Por exemplo, nós mencionamos o bot do Telegram e a possibilidade de você criar um bot no Telegram para fazer atendimento, o caso da CEMIG, a resposta enlatada lá da Samsung. E há uma série de complementos a isso, né? Eu acho que recentemente o Facebook anunciou naquela F8, né? F8, que é o nome da conferência deles, que eles estão desenvolvendo uma plataforma de bots para o Messenger. E aí já tem um bocado de empresa explorando isso, o que é bastante interessante, né, cara? É uma tendência, e não necessariamente para relacionamento, né, cara? É um negócio diferente, né? Vamos dar esse follow-up? Vamos dar esse follow-up. Especialmente no caso dos bots do Facebook, a gente está vendo alguns usos bem distintos, assim, né? Você pode... A CNN, por exemplo, está oferecendo o bot para você receber notícias e atualizações das coisas que te interessam. E tem gente que está oferecendo o bot como uma loja uma atendente virtual numa loja, né, Caio? Exatamente. Tem um caso do Danny Sullivan, do Search Engine Land, que comprou flores utilizando um bot do Messenger do Facebook. E eu acho que é uma coisa interessante, porque ele pode te ajudar, por exemplo, a fazer uma busca. Os bots eles podem ser úteis ajudando numa busca menos centrada em palavras-chave e mais centrada em contexto. Então eu acho que isso pode ser interessante até para a própria CNN. Eu acho que o uso do esquema da CNN de aprender com o comportamento do usuário enquanto ele conversa com o bot e aí sugerir leituras, sugerir conteúdos, é algo interessante, né, cara? E para o Facebook também é muito importante, né, Caio? Porque ele mantém naturalmente todo mundo dentro da plataforma. E começa a aprender também quer dizer, não aprender, mas aprender mais com os nossos comportamentos, né? A partir do momento que eu acho que a gente falou disso na semana passada, que o número de conteúdos autorais no Facebook tem caído. Então, o número de posts originais e afins. Então, eu acho que esses movimentos, que são os bots, essas lembranças de o que você fez nesse dia anos atrás e o live vídeo, né? Eles são jeitos do Facebook começar a ganhar de novo o leitinho das crianças. Pois o que é muito bom para o Facebook, mas ao mesmo tempo me faz pensar sobre o uso que a gente faz dessa plataforma, né, cara? Eu não paro de me preocupar com isso, que é uma coisa que eu não sou o único, que é o esquema do modelo de
divisão de lucros do Facebook. Com essa plataforma Live, o Robert Scoble já mencionou que esse Facebook Live meio que matou o Periscope. Né? O Periscope, que tinha era bastante promissor na visão do Robert Scoble, que é bastante promissor na questão de engajamento com pessoas e tal, que é uma plataforma de vídeo associada ao Twitter, de transmissão ao vivo de vídeo. E o Live, de acordo com a opinião do Robert Scoble, destrói o Periscope. Só que tem uma coisa, né, cara? O Facebook, ele continua, e isso não tem nenhuma conotação negativa, né? Ele mimetiza a sua concorrência. Isso aí para usar uma palavrinha bonita, né, bicho, um sincretismo mimético. Ele emula tudo que a sua concorrência faz dentro da sua plataforma com o objetivo de manter o seu usuário ali e não migrar para outras plataformas. Joia, super lícito, super válido fazer isso. Uma coisa que me preocupa, no entanto, é a questão de o Facebook não ser claro na relação com essas pessoas que produzem conteúdo nessas plataformas que ele fornece, na divisão dos lucros obtidos. Então você está lá fazendo a sua live, construindo uma audiência enorme, movimentando a plataforma e tal, e rolando anúncio em volta do que você está fazendo, e você não vê um centavo desses anúncios. Então é um modelo diferente do que acontece no Facebook, no YouTube, em que o produtor de conteúdo ele tem claro ali o esquema de divisão de lucros relacionado ao conteúdo que ele está produzindo. Então ele se sente feliz e muita gente vive disso, o que é algo também extremamente interessante. Mas no Facebook essas coisas ainda não estão claras, né, cara? Desde o Instant Articles, eu acho, né, Caio? Desde o Instant Articles, exatamente. Quando foi... quando o Facebook lançou essa funcionalidade, a primeira pergunta foi: ok, vocês estão ganhando, acho que era 8 segundos de navegação, mas você está deixando de levar o usuário para o site do veículo de mídia, nesse caso. Isso. E beleza, e o que o veículo de mídia ganha em troca? Na verdade ele deixa de ganhar, porque se você lê lá no Instant Articles, você não lê na plataforma do cara, que provavelmente vai ter um anúncio, vai ter alguma coisa lá de onde ele pode tirar um retorno financeiro, né? E aí agora eu fico pensando na questão dos bots. Eu estava aqui, enquanto você estava falando, eu estava aqui testando, mandei aqui uma mensagem pro bot da CNN escrito Dilma. Uhum. E o bot da CNN me respondeu aqui que ele tem algumas histórias para me oferecer. Uhum. Sobre o impeachment da Dilma Rousseff, o ato do impeachment e uma análise sobre a situação do Brasil. Uhum. Se eu clicar para ver, nesse caso eu sou levado pro site da CNN. Sim. Mas eu imagino que o Facebook deve estar se planejando para evitar que isso aconteça. Totalmente. Daqui a pouco eles vão me mandar pro Instant Articles. E aí eu vou ficar dentro do mesmo ambiente. Sim, ou para aquela plataforma de notas longas, né? Aquela plataforma que o Facebook quer ser o Medium. Quer ser o Medium. Inclusive, tem algumas mudanças no Medium que a gente poderia abordar na edição vindoura do Ainda Sem Nome, só para você ficar mais feliz com o Medium, cara. Ah, tá. Para eu ficar feliz, daí tinha que ser a notícia de que o Medium vai acabar. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Seria muito legal ver aqueles textos de como você deve viver a sua vida sumindo da internet. Infelizmente, esses textos só seriam encontrados no Internet Movie Archive, né? Internet Database lá, o Time Machine. Wayback Machine, né? Wayback Machine, isso. Mas eu fico ansioso para ver como que essa questão dos bots elas vão se desenrolar, sabe? Porque eu acho assim, eu e você, que temos mais contato com o mundo digital e não temos tantos problemas com essas interações, pra gente vai ser mais tranquilo. Uhum. Agora, o jeito que as pessoas não tão literadas digitalmente, elas consomem notícia, pode dar um ruído aí. Eu fico pensando nisso.
como que seria esse ruído, cabeça? Porque eu tenho um pensamento a respeito disso e eu gostaria de ver que ruído que poderia aparecer. Bom, primeiro, não saber usar. Você imagina um bot do G1 explicando toda hora: olha, agora você pode mandar a mensagem para mim, eu vou te dizer como é que. Quais são as notícias relacionadas. Eu tenho uma leve percepção, e aí eu vou fazer um paradoxo, porque a gente sabe que a vida é um paradoxo. Né? Salve grande Humberto Massa falou aí, legal, Humberto. Salve Humberto Massa. Eu fico imaginando que talvez a caixa de chat ela vai parecer uma busca do Google. As pessoas vão fazer uns questionamentos incríveis para o bot que vai ter um trabalho um pouco complicado em lidar com isso. Então, óbvio, né? O bot ele está aprendendo com você nesse ponto. Então, uma hora ele vai acertar, mas a curva para isso, até chegar lá, não sei como é que isso vai desenrolar. Entendi. Por outro lado, a gente tem aquelas pessoas que acham que estar no Facebook é estar na internet. Então, e aí é o paradoxo. Para elas, talvez, é só o ambiente se fechando, entendeu? Falam assim, agora eu posso consumir notícia aqui sem precisar de sair para outra internet, que seria outro site, outra coisa desse tipo. Entendi. E eu não sei também como que isso iria acontecer no mobile, porque eu acho que é o principal ponto também, né? Como que é esse consumo de notícias via bot pelo mobile. Entendi. Então, fico com esses questionamentos na minha cabeça. Pois é, porque, cara. Eu queria saber, na verdade, o seu ruído agora. Pois porque quando você falou da gente que é mais letrado teoricamente, né, no mundinho digital, eu acho, cara, que há possibilidade exatamente do contrário acontecer. Porque, veja bem, essa brincadeira dos bots, ela é uma coisa que aparece, ela já apareceu antes, a gente já teve bot antes, mas eles não estavam, não sei se prontos ou se a gente, sociedade, não estava pronta, mas eu acho que é mais provável que os mecanismos de inteligência artificial por trás dos bots não estavam ainda desenvolvidos no ponto que eles estão hoje, o que é óbvio, né? E a gente vê o contexto geral dos bots batendo com a Siri, ou Cortana, ou o Google Now, né, a Alexa da Amazon, essas ferramentas de inteligência artificial que podem muito bem conversar com as pessoas. E sabe uma coisa, enquanto você estava falando, eu me lembrava, eu tô com essa série na cabeça porque ela é muito boa e eu preciso terminar de assistir a segunda temporada dela, que é o Halt and Catch Fire. Você já ouviu falar do Halt and Catch Fire? É uma série fabulosa que eu recomendo a todos que estão nos ouvindo que assistam. Então busquem lá no seu tracker de torrent preferido. É uma série, se eu não me engano, é do mesmo canal do Walking Dead, lá é o AMC. Se eu não me engano, é do AMC. Que conta a história na primeira temporada, de uma empresa que estava desenvolvendo computadores na mesma época em que a Apple estava desenvolvendo o seu primeiro computador lá, o Apple II, lá, o segundo, né? E é bem interessante. E tem uma coisa legal ali, que é e aí, poxa, eu queria não dar spoilers, mas tem uma coisa muito legal, que é um desejo de uma das personagens de um sistema operacional que fosse mais humano. Então, ao invés de dar comandos, você pede coisas para o sistema. Tipo, eu quero editar um texto, ao invés de run Microsoft Word, por exemplo, ou run TextEdit, numa sintaxe própria. Você não ter uma sintaxe, a sintaxe ser a fala da pessoa, né? A pessoa vai escrever, eu quero editar um texto, eu quero fazer um cálculo. E aí, ou então, abra a calculadora, ao invés de run calc, entendeu? E eu acho, cara, que há uma possibilidade das pessoas interagirem com esses bots sem mesmo saber que são bots, entendeu? Da mesma forma que tem uma galera que faz uma analogia da internet ser o Facebook. Então eu acho que há uma possibilidade da galera usar bastante os bots, desde que a inteligência artificial aí por trás esteja evoluída
e que dê respostas que não sejam única e exclusivamente links, que sejam conversas, que ele converse com as pessoas. Isso pode ser interessante, né, cara? Então vai exigir aí um esforço, quer dizer, se for este o caminho, né, a gente tem a ver, né? Um esforço de programação dessas ferramentas para que elas respondam de uma maneira bem orgânica para o usuário. E isso pode ser bem legal, né, cara? Por exemplo, imagina um bot do Messenger do Facebook querendo te vender uma coisa e você fala, ou um bot de loja, e você fala, eu preciso comprar um presente para o Dia das Mães. E aí o bot, ele vai, como está integrado à plataforma do Facebook, ele vai olhar quem você declarou ser sua mãe no Facebook, vai dar uma olhada no perfil da sua mãe do Facebook, vai ver o que ela curte, vai ver algumas últimas coisas e pode dar umas dicas, falando, olha, talvez isso daqui seja uma boa, né? Você já pensou se a gente chega nesse nível? Isso aí pode ser bem interessante, né, cara? O processo de deixar a sintaxe mais amigável é um negócio que, por exemplo, eu vejo no Google Now, eles tentam até já fazer isso. Tipo, não é abrir mapas. Fala assim, o Google, me leve para casa. Uhum. Só que ainda, toda vez que eu tento ser mais amigável, eu perco mais tempo, entendeu? Então eu prefiro ser mais duro com o meu telefone. Eu não uso, quando eu usava o Android, eu não usava o Google Now, cara. Desse jeito, conversando, ok Google, nunca usei. Eu me sinto um pouco desconfortável conversando com o celular, porque eu acho que ele nunca vai me entender. Ele não vai entender e toda vez que eu sou suave com o telefone, eu tenho a impressão que ele não me entende de jeito nenhum. Pois é, mas essa coisa da conversa, eu acho muito legal que o aplicativo de calendário do iOS, ele tem me falado, amanhã o seu dia está cheio, o primeiro compromisso é às 7 da manhã, o último compromisso é às 10 da noite. Então, o trânsito está ruim, para você chegar no seu próximo compromisso, você deve sair agora, né? E, enfim, e aí o telefone toca, né? E aí o telefone toca, mas isso aí faz parte da vida. O telefone ainda não está, não tem um bot do telefone ainda. Pois é. De qualquer maneira, se a inteligência chegar nesse, ela vai chegar nesse nível, né? Não tem jeito. Uhum. Vai facilitar muito o processo de compra de várias coisas quando se ele já te der um nível de sugestão. Uhum. O que é bizarro é que vai despersonalizar ainda mais as coisas, né? Tipo, pois é. Eu vou no aniversário de fulano, o que fulano gosta? Aí você já chega no bot e fala, dá dicas. Uhum. Mas, por outro lado, é o que todas as lojas e comércios virtuais desejam. Isso é um fato. E também o Facebook, que vai conseguir te oferecer ainda mais publicidade, mais conteúdo de acordo com suas preferências. E a de seus amigos, naturalmente. Exatamente. E uma coisa que pode melhorar muito a vida do Facebook e do Mark Zuckerberg é de possibilitar ou acelerar o desenvolvimento de uma plataforma de comércio dentro do Facebook, né? Então imagina que aí a sua página você vai poder cadastrar produtos, vender as coisas direto da sua página do Facebook. E o bot transaciona a coisa, ajuda na transação, né? Bom, não tem nesse nível de sofisticação, porque tem alguns tem integração com loja, né? Pois é, mas não, o nível de sofisticação que você está propondo ainda não existe. Pois é. Então é algo a se pensar e possivelmente explorar no futuro, né? E a questão dos bots estarem evoluindo e dessa plataforma de bots do Messenger do Facebook, principalmente a questão da inteligência artificial, me faz lembrar do exemplo do bot da Microsoft, né, que ela soltou no Twitter, e a gente não comentou na semana passada, na edição 87, o Tai, né, o Tai da Microsoft, que em menos de 24 horas falou que Hitler estava certo e eu odeio os judeus. O título da matéria do The Verge é que o Twitter ensinou o chatbot da Microsoft a ser um racista idiota em menos de um dia. Exato. Então, de novo, né, cara, esse tipo de
de assunto, né? Igual aquele que acabou se mostrando um hoax, né? Do robozinho autônomo que ia viajar de uma cidade a outra e tal, no ano passado. Isso mostra uma coisa que eu gosto muito de comentar em sala de aula, que é das pessoas falam assim, nossa, essa internet não tem jeito, hein? Como que não tem jeito, não sei o quê. E a gente fica um pouco receoso com as coisas que nos são apresentadas. Só que essas coisas são um reflexo de nós mesmos, né, cara? A TAI ser desvirtuada do jeito que ela foi é um reflexo da sociedade na qual ela foi inserida. Então, a gente não tem, na verdade, que ter medo do bot virar nazista. A gente tem que lembrar que fomos nós, sociedade, que ensinamos o bot a ser nazista. E tem também um componente da zoeira, né, Caio? Tem o componente da zoeira. Nossa. eu estou começando a aprender que a versão brasileira para o I Did It For The Lulz é Rue Rue, né? Rue Rue BR. Eu não conhecia esse Rue Rue BR, não. Eu vi outro dia no canal do Pirula, que é bacana, recomendo às pessoas, embora de vez em quando ele solte, mas ele é um ser humano, né? De vez em quando ele solte uns vídeos que não são dos mais legais, mas ele outro dia falou desse negócio de Rue Rue BR, aí eu fui procurar e vi que é o similar tupiniquim ao I Did It For The Lulz. Imagino que o Rue Rue BR, se eu não me engano, o Rue Rue BR nasceu de algum jogo, tipo uma plataforma online, não sei se é World of Warcraft, alguma coisa assim, onde o jogador brasileiro da zoeira, quando ele ia zoar, ele soltava um Rue Rue BR. Ah, entendi. Posso estar enganado, os gamers do Ainda Sem Nome poderão me ajudar nessa. Entendi. Por favor, gamers, né, ajudem aí a esclarecer essa questão. Mas voltando ao TAI, a TAI, é uma ferramenta interessante, né, cara? Ela assimilava o que estava em volta dela, assimilou, né, durante o tempo que ela ficou ligada, e autonomamente conversava com as pessoas e botava assuntos. Então as pessoas iam conversando e ela ia respondendo. E ela ia aprendendo. Então, enfim, a gente volta até uma coisa que eu tô lembrando desse negócio de assimilar. Tem 2 filmes que mostram isso, né, cara? Qual que é aquele filme do cara da África do Sul? Do robô? Chappie. Chappie. Aquele filme é bacana, né, cara? Aquele filme é legal. Aquele filme é muito legal, é uma recomendação boa aí para quem não assistiu, o Chappie. E tem a mesma coisa do Wall-E, né, cara? O Wall-E faz isso também. E por outro lado, aí tem a ferramenta já dominada. Dominada não, né? O que tenha dominado o nosso jeito de pensar, que é o Ex Machina. Você assistiu esse? Não assisti ainda. Então assista, e toda vez que eu me lembro de alguém falando que Mad Max foi o melhor filme de 2015, eu truco e retorno com o Ex Machina, que é muito melhor que o Mad Max, e pra mim é o filme de 2015. Eu não vi, mas... Então assista, cara, assista que você vai, enfim, se surpreender. Ô Caio, e aquele filme com Joaquin Phoenix, que ele é apaixonado por um sistema operacional? Esse tá aqui no meu Plex e eu não assisti ainda, cara. O Her, né? Her, isso. Esse tá aqui e eu não assisti. Eu acho que ele se apaixona pela Siri. Por quem que ele se apaixona? Sei lá. É um sistema operacional que conversa. Que tem isso, tem uma inteligência artificial e conversa de maneira... chega a ser lasciva. Ih, rapaz. Com o usuário. Então tire as crianças da sala ao ouvir o Her. Eu não assisti, cara. Não assisti. Eu devo dizer que depois do A Vila, eu fiquei com um pouco de preguiça do Joaquin Phoenix. Cara, você tem que ter preguiça do M. Night Shyamalan. Do Xalala, né? Xalala, não é do Joaquin Phoenix. Não é do Joaquin Phoenix. É dele, cara. O problema todo é esse, entendeu? O problema todo é ele, exatamente. Depois, o que eu tenho medo do futuro, depois do que o Senado vai julgar, é saber se eles vão aprovar também mais um filme novo desse cara, velho. Aí fodeu. Não, cara, fecha tudo aí, né? Fecha tudo. Fecha o boteco, vão... Deixa a Matrix assumir.
Mas ele pode fazer um filme também sobre bots, sacou? Já sobre pensou? bots que aprendem. Na verdade, o agente lá, né? Como é que chama? O agente Priscila? Não lembro. O agente Priscila é um bot, né, cara? Ele é um bot. Ele é um bot, exatamente. E até o Oráculo é um bot, não é? O Oráculo... Pô, agora eu vou ter que reassistir o Matrix, né, cara? Cara, eu só lembro do primeiro também. Que na minha cabeça é o único que presta pra caramba. Não, o terceiro é legal, cara. O terceiro é legal. Eu acho que o ponto fraco do Matrix são as raves subterrâneas. Aquelas raves subterrâneas do segundo filme, eu acho que elas dão uma queimada, sabe? Uhum. Mas eu entendo que isso faz parte de um processo muito mais amplo de transmídia, que como eu não joguei os jogos, eu não gosto muito daquele universo do subterrâneo. Então, entendo isso. Mas eu gosto muito do terceiro, cara. O terceiro é bem bacana. E essa conversa nossa me demandou a necessidade de reassistir a trilogia. É algo que eu faço com certa frequência, que é assistir a trilogia do Bourne também. Mas isso talvez não venha ao caso. E diz muito sobre mim, né, bicho? Eu gosto de assistir o Jason Bourne. Cara, ó, a hora do passarinho, cara. Aí, eu acho passarinho mais simpático do que telefone. Sempre. Mas a gente tava falando dos bots que aprendem. E, enfim, isso eu acho que no final das contas vai ser o objetivo geral. E assim, eu não vejo com maus olhos, sabe? Não, eu acho que como uma ferramenta de comunicação pode ser muito interessante, uma ferramenta de relacionamento, de agilizar atendimento. Não é para substituir call center, não necessariamente. Não sei se chegaremos a esse ponto, mas para agilizar atendimento, para proporcionar mais um ponto de contato, um ponto constante ali, né, sempre presente na vida da pessoa, de acompanhamento. Isso pode ser interessante, né? E estando numa plataforma como o Facebook, pode acontecer de ele ter acesso a outras informações sobre o seu comportamento online. Então ele sabe, sei lá, vai que o Facebook abre isso para quem está desenvolvendo nessa plataforma de Messenger, né, de bot para Messenger, acesso ao comportamento do usuário, né, indicativos de tipo de que grupos esse usuário participa, para eu entender melhor qual que é o interesse dele. Será que eu vou poder dar uma lida nas postagens desse cara para poder investigar palavras, saber de comportamento, como que esse cara se expressa, do que ele gostou, do que ele não gostou? Isso pode ser muito interessante para as marcas e, claro, para tornar a conversa com esse bot mais interessante. Não sei se necessariamente isso vai ser bom para o mundo, né, e para o usuário, mas para a marca vai ser, né? Pode ser, Caio. Permite uma analogia, talvez? O único jeito dos bots aprenderem vai ser com essa coleta de dados dos humanos, né? Isso é um fato. Para que isso vai ser usado? Se vai ser para as marcas venderem mais ou para os call centers serem mais eficientes, e aí você dá uma função mais digna e tentando achar a palavra aqui mais efetiva para o atendente humano. Sim. Pode ser um ponto também. Agora, eu faço paralelo, por exemplo, com o carro autônomo do Google. O único jeito dele aprender como dirigir nas ruas foi soltar ele na rua. Então, por mais que a TAI tenha virado um bot nazista e racista em 24 horas, era o único jeito dela saber que existe esse tipo de comentário também, entendeu? Então, assim, se não houvesse esse tipo de comentário no ambiente de treinamento, como é que ela saberia como que lida com isso, né? Agora que soube, que a gente sabe que existe, talvez a Microsoft esteja trabalhando numa melhoria, né? Isso, então, assim, até me contradizendo agora, o bot de um canal de notícias, ele apanhando para entender o que o cara quer, ele vai rapidamente entender o que a pessoa quer no futuro, entendeu? Então, tem que ter vai ser útil, vai ter esse processo de aprendizado,
essa curva esquisita, mas que eu acho que no final vai ser interessante. Temos que ser otimistas, porque não tem jeito de fugir, né, cara? Ao que tudo indica, os bots estão aí e vão continuar aí, né? Isso. Então o negócio é melhorá-los e aprender a lidar com eles e trabalhar com eles. Eles podem ser bastante interessantes. A gente vê muitas possibilidades, né, de auxílio na venda, às vezes, enfim, já imaginou um bot do Buscapé? Ele pode te ajudar a achar o melhor preço, ele pode te ajudar a falar, olha, você está procurando este aspirador de pó, mas tem esses outros aqui que você não considerou que podem ser interessantes. A potência desse aqui é interessante, não sei o que. Eu vi que você filtrou por potência quando você fez a busca. Então a potência desse aqui é boa e está com um preço bom. Vai lá. Então esse tipo de coisa pode ser interessante, né, cara? Sim, sem dúvida. Então vamos olhar com bons olhos e tentar tirar o máximo de proveito dos bots para as nossas estratégias de comunicação, né? Exato. O que não vai acontecer, Caio, é ter um bot do... não vai ter um bot do Ainda Sem Nome, né? A gente não vai ser substituído por um bot aqui um dia. Tomara que não. Tomara que não. Tomara que não. Mas é isso aí. As pessoas também podem enviar seus bots para fazer comentários do Ainda Sem Nome. Exatamente. Programa um bot para mandar uma mensagem para a nossa secretária eletrônica ou para deixar os 2 centavos eletrônicos de Bitcoin. Já pensou se fossem 2 centavos de Bitcoin? Na nossa caixinha de comentários lá no aindasemno.me. O que você acha dos bots? Você já interagiu com o bot? A gente esqueceu de algum? A gente falou de algumas coisas aqui, de algumas possibilidades. Você que está nos ouvindo nesse momento, está lembrando de alguma coisa que a gente não mencionou? Coloca lá, vamos conversar, vamos trocar ideias e desenvolver mais esse assunto que eu acho que vai permear a nossa realidade nos próximos tempos, né, cara? Exatamente. E, enfim, dê seu comentário, contribua com o Ainda Sem Nome. Ele só faz sentido porque a gente tem essa troca com vocês. Pode mandar até uma mensagem via bot que a gente aceita. Exatamente. Lembrando o nosso querido endereço lá no Telegram, que você pode conversar com a gente mandando uma mensagem via Telegram para o 31 99975 0835. E não esqueça de compartilhar a palavra, fazer um review no iTunes, assinar o nosso feed RSS e, enfim, vamos que vamos, né, cara? Vamos que vamos. Eu vou programar um bot aqui agora para trabalhar por mim nesta quarta-feira, enquanto eu resolvo minhas outras coisas e me preparo para o fim de semana, cara. Exatamente. Tenho que treinar para o campeonato de porrinha que acontece amanhã. Exatamente, na Praça 7 às 8h15 da manhã. Estaremos lá, cabeça Isso aí, juntos. Caio. Falou, meu caro. Um excelente feriado para você e para todos os nossos ouvintes. Isso aí. Comportem-se, viu, gente? Não façam nada que eu não faria. É isso aí. Um abraço. Valeu, um abraço. Até mais.